nele ainda. Pena. Então, vamos começar a aula com a nossa revisãozinha. A gente está nesse tópico de funções AB, a gente está um pouquinho de tempo já nesse tópico, né? Mas, né, no começo da aula passada, a gente viu éteres, a gente reviu éteres, então já dá uma retrasada, mas só dando uma pequena lembrança, é aquele grupo que divide a cadeia carbônica em dois com o oxigênio no meio. Então, é bem interessante eu recordar isso, porque nessa aula a gente vai ver um grupo muito parecido, uma função muito parecida com essa. É meio que a junção de éteres com ácidos vai ser os ésteres que a gente vai ver nessa aula aqui. Então, tem o mesmo papel. Ele divide a cadeia em dois, a gente tem que nomear os dois lados da cadeia. Isso vai ser bem importante. Então, aqui a gente nomeava o grupo menor, oxi, grupo maior, então, etoxibutano, metoxetano, tem vários exemplos, seria o nome UPAC e o nome comum, nomenclatura comum, não vou estressar muito, mas seria éter, etilmetílico, éter dimetílico, é a nomenclatura comum, mas sem estresse. Alguns exemplos aqui, né, com anéis aromáticos, também só para lembrar que existem anéis aromáticos, quando a gente vê funções, a gente esquece um pouco deles, mas eles existem ainda. Aí, ao passado, que a gente viu com bastante foco foi a carboxílico, eu passei a aula inteira falando disso, e espero ter ajudado um pouquinho vocês nessa parte, né, é bem importante, por isso eu frisei bastante as carboxílicos, e, basicamente, tem um grupo funcional carboxila, que vai ser a junção da carbonila com a hidroxila, que é o nosso famoso C-OH, né? Esse COH que está escrito aqui, ok? Se verem uma cadeia gigante assim, e no final escrito COOH, vocês sabem que esse é um ácido carboxílico. Tudo bem? Eu expliquei um pouco dos ácidos mais simples, então tem o ácido fórmico, né, que vem do veneno da formiga, e o ácido acético, que é o comum, que é o ácido que a gente encontra no vinagre, por exemplo. Eu ia tentar fazer um experimento, né, que eu falei na aula passada com esse ácido, só que não vai rolar, né, teve alguns imprevistos na reação, né, não pensei no aspecto, mas eu estou procurando outros para fazer, eu estou com uma ajuda do meu professor, então acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa para vocês verem. Ok? Aqui eu também falei algumas peculiaridades dos ácidos carboxílicos, eles podem ter, né, vários carboxilos na mesma molécula, então podem ser monoácidos, diácidos, triácidos. Dei até exemplo do ácido cítrico, que é um triácido, devia ter trazido a cadeia dele aqui, mas ele tem basicamente 3 grupos, COH, né? Você pode escrever na molécula dele. É uma molécula muito mais complicada que essa, né? Mas tem 3 grupos desse ácido carboxílico, ok? Continuando, a gente viu um pouco da nomenclatura, a nomenclatura bem simples, a nomenclatura que a gente coloca ácido na frente, então é bem difícil a gente confundir a nomenclatura dos ácidos, porque na frente tem ácido justamente, então essa geralmente não tem pegadinha, e a terminação oico, então é ácido butanoico, ácido etanoico, ácido metanoico, sempre lembrar daquela primeira aula, aquela parte que eu falei sobre prefixos, então a gente vai usar aquilo nossa jornada inteira, prefixos e infixos, né, os finaizinhos, os sufixos, a gente vai mudar de acordo com a função. Então, para álcool era ol, para aldeído era al, para acetona era ona, e para ácidos carboxílicos vai ser oico. Tudo bem? É um pouquinho mais difícil de lembrar, né? Oico com ácidos, a gente não faz essa conexão direta, mas tentem lembrar. É um pouquinho estranho, mas dá. Aquele cuidado que eu falei na aula passada com o carbono 1, que está na cadeia, né? Aquele exemplo que eu tinha falado. Uma cadeia assim, bastão, dupla O, OH. Muita gente não conta esse carboninho aqui da ponta, inclusive eu, já errei bastante isso, mas precisa contar esse carboninho, essa cadeia teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, seria o ácido hexanoico, ok? Bem tranquilinho de saber o nome. Se tivesse ramificações no carbono 5, poderia ser o ácido 5-metil hexanoico, como a gente vê nesses exemplos aqui, a gente viu bastante disso, né? 3-metilpentanoico, ácido beta-metil, aquela nomenclatura aqui, depois do carbono da carbonila, desculpa, da carboxila, a gente vai contando alfa, beta, gama, delta, mas isso é muito detalhe, vocês vão ver no exercício, o processo explica isso, então não precisa se estressar com isso também. Aqui, de novo, o anel aromático, só para a gente lembrar, esse aqui é o ácido benzoico. Por que o ácido benzoico e não o ácido fenóico? É uma pergunta que eu montando a lista, eu fiquei com essa pergunta na cabeça. Putz, será que eu expliquei direitinho por que é benzoico? Vamos lembrar das ramificações de anel benzênico. Quando eu tenho uma coisa que está diretamente ligada aqui no benzeno,
eu chamo ele de fenil, né? Então, se eu tenho uma cadeia gigante e nossa, que aromático horrível. Espera aí. E eu tenho um aromático bem aqui no meio da cadeia, eu chamo de fenil. Então, que seria, sei lá, o 5-fenil decano. Ok? Esse seria o nome dessa molécula aqui, se tivesse 10 carbonos. Aqui eu já dei um pouquinho menos. Só que, quando a gente tem o anel aromático, aí um carbono e depois a nossa cadeia, isso aqui a gente chama de benzil. Então, um jeito fácil de lembrar disso aqui é o ácido benzoico, é a gente pensar, bom, tem o anel aromático, aí tem um carbono e depois temos o duplo OH, ok? Então, pensar que tem este carboninho aqui que é fora do anel aromático, para a gente pensar, putz, não é fenóico, é benzoico, ok? É só um jeito fácil que eu fiquei na dúvida e eu surgi com esse jeitinho porque pode causar confusão mesmo. Beleza? Continuando, a gente falou sobre ácidos graxos, são ácidos grandes, então a gente vai ver eles de novo lá em lipídios, a gente vai ver bastante de ácidos graxos. Não sei se a gente vai dar bioquímica esse ano, aqui na química, na biologia com certeza, mas a gente vai falar um pouquinho sobre eles e sobre reações de esterificação, né? O nosso tema da aula de hoje, ácidos graxos, a gente pode diminuir eles um pouquinho, coloca esse 16 embaixo, quer dizer que tem 16 SH2, então uma cadeia muito, muito longa, a gente não vai ficar escrevendo ela na mão, então a gente abrevia ela. E, né, falando da aula de hoje, ela vai ser sobre ésteres. Talvez eu consiga falar um pouquinho mais no próximo conteúdo, mas não vou estressar com isso. O que são ésteres? É uma função muito importante. A FUVEST adora ésteres, então por isso que eu falo bastante pausadamente sobre eles. Eles são de um grupo chamado derivados de ácidos carboxílicos. Por quê? Porque eles são muito parecidos com os carboxílicos, são bem parecidos. Além disso, eu consigo chegar em um éster a partir de um ácido carboxílico. Por isso que eles chamam de derivado de ácido carboxílico. A partir de um ácido carboxílico, eu consigo chegar em seus derivados. Ésteres, grupos com halogenalcanos, então, com halogênios, desculpa. Então, esses são os famosos derivados de ácidos carboxílicos e, se eu conseguir mostrar os próximos slides, eles vão ter essas funções também. Outras funções que também são derivadas de ácidos carboxílicos. Qual que vai ser a diferença, então, de um ácido para um éster? Justamente a gente vai trocar o hidrogênio, né? Deixa eu tentar desenhar aqui, se tem slide em branco, vai ser esse daqui. Eu tenho o meu ácido carboxílico, C dupla OH, certo? O nosso grupo funcional, aqui continua. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse H e vou substituir por outra cadeia carbônica. Então, aqui vai ter CH2, CH3, né? Esse é um exemplo. Aqui, fazer uma molécula completa. Esse seria um exemplo de um éster. Ok? Então, tem CH3, aí tem o grupo funcional, C dupla O, só que eu tirei o hidrogênio do ácido e coloquei outra cadeia carbônica no lugar. Ou seja, vocês percebem que é uma mistura do éter com ácido carboxílico? Porque eu tenho um oxigênio dividindo duas cadeias carbônicas, mas eu tenho o C dupla O, ligação simples com O. Então, é uma mistura de éster com ácido carboxílico, por isso que é muito parecido. De éter com ácido carboxílico, por isso o nome é muito parecido. Né? Até confundir éter com éster, dá para fazer essa confusãozinha. Se dá para enganar também, uma pegadinha muito famosa com ésteres, é eu fazer isso daqui. Em vez de deixar ele curvadinho assim, eu faço ele retinho. Opa, CH2, CH3. Vocês veem retinho e falam, poxa, é retinho, eu reconheço aqui. Eu reconheço um éter. E aqui, uma cetona. Né? C dupla no meio da cadeia, cetona. Isso está errado, ok? Por isso, sempre dá um double check, né? Sempre chequem duas vezes quando vocês acharem um éter, uma acetona ou um éster. Porque se vocês tiverem C dupla O sozinho, é uma acetona, ok? Se tiverem C
ligação com oxigênio, ligação com outra cadeia, é um éter. Mas se tiver os dois juntos, vira um éster. Seria a junção também dessas duas cadeias, ok? Então, C-O, com uma ligação oxigênio em outra cadeia, é um éster. As cadeias são idênticas, tá bom? Eu só coloquei essa retinha. Então, é uma pegadinha que podem surgir com ésteres. É bem comum, aliás. Tem reconheça as funções dessa molécula. E geralmente a gente na correria fala, não, aqui tem um éter, aqui uma cetona, porque tem várias cetonas. Aqui vai ter, sei lá, um anel aromático com um fenol. Então você acaba vendo por cima e não percebendo que é um éster. Então, quando acharem uma cetona ou um éter, verifiquem se é um éster, tá bom? Verifiquem se tem um do lado do outro. Voltando aqui, eles são muito similares, como eu falei, tem muito perigo de confundir eles, prestem atenção, os vestibulares adoram, porque né, eles querem confundir você, então, achando uma dessas funções, cheque de novo. Triglicerídeos, os famosos triglicerídeos são lipídios, né, são triésteres de glicerina, então, a gente vai ver na aula de bioquímica, se tiver, que a gente vai pegar 3 desses álcoois, então 3 vezes esse, e uma glicerina, que é deixa eu ver se eu lembro dela. Eu acho que essa é a carinha dela, se eu não me engano. Esse triálcool aqui. Então, eu vou juntar 3 desses ácidos com esse triálcool e vou formar o triglicerídeo, ok? Isso vai ser, né, envolve reações orgânicas, envolve bioquímica, então não precisa saber disso agora, mas é mais para lembrar. Eu tenho esses 3 OHs aqui que vão reagir com esses 3 ácidos e formar os triglicerídeos. Industrialmente, isso aqui é muito importante. Muita questão teórica sobre éster vai perguntar isso. Basicamente todas. Ele fala, uma indústria está querendo fazer uma fragrância de frutas. Qual dessas moléculas abaixo ela deve utilizar? Se você achar um éster entre elas, com certeza é o éster. Porque o éster, ele é muito famoso justamente por isso. Ele mimetiza, ele imita aromas e o sabor de flores e frutas. Então, aquele cheiro meio industrial, né? Não dá nem para perceber, mas quando você abre saquinho de suco, por exemplo, aqueles saquinhos com pozinho, muitas vezes o aroma e o sabor são causados por alguns ésteres especiais, ok? Então, isso é bem interessante. E, obviamente, eles são usados para polimerização, mas esse é tema lá da frente, formando os famosos poliésteres, né? Aquela blusa de poliéster, justamente, vem dos ésteres. São vários ésteres juntos, então é poliéster, ok? A nomenclatura dos ésteres é bem complexa, vocês prestem um pouquinho de atenção aqui, porque ela vai juntar aquela nomenclatura que já era meio difícil de éteres, que você tinha que colocar 2 cadeias num nome só, agora vai juntar com um pouquinho de ácidos, vai ser uma nomenclatura que eu até trouxe um passo a passo para a gente não se confundir no meio dela. Mas primeiro, a gente tem que saber como reconhecer um éster. Se você achar na cadeia C-O, ligado ao oxigênio, ligado a outra molécula carbônica, você sabe que é um éster. Ok? Ele vai dividir 2 cadeias carbônicas. E aqui, como eu falei, sempre checar 2 vezes cetonas, éteres e ácidos para ver se eles são ésteres, porque eles são muito parecidos. Tudo bem? Agora vamos para a nomenclatura, finalmente. Vai ser difícil, eu vou chamar 2 coisas. Eu vou chamar essa parte aqui de cima, tá vendo? É muito parecido com ácido carboxílico. Então, vou chamar ela de parte que deriva de um ácido carboxílico, ok? Vai ser a parte do ácido carboxílico, vai ser a nossa parte A. E a parte aqui de baixo vai ser a outra parte, vai ser a parte B. Eu vou precisar nomear tanto A quanto B. Então, vamos lá. Então, primeiro passo, a gente pega a parte derivada do ácido carboxílico. Então, aqui possui o carbono ligado aos 2 oxigênios. Essa daqui, né? A parte A. Tem esse carbono ligado aos 2 oxigênios. E eu vou nomear como um ácido. Então, eu vou fingir que não existe essa parte B, fingir que ela não existe, e vou nomear este ácido A aqui, ok? Um exemplo, daqui o nome, se eu fingisse que isso aqui não existe, se fosse um hidrogênio, seria um ácido. Qual seria o nome dele? Né? Esse aqui seria o ácido, né? Etanoico, o nome e o PAC dele, ácido, etan, né? Tem 2 carbônicos, oico da nomenclatura de ácidos. Ácido etanoico. Tudo bem? Fizemos a primeira parte. Agora, para transformar em éster, a gente vai mudar um pouco. A gente vai tirar ácido, porque não é mais um ácido, e vai tirar o ico do nome, ok?
Tira o ácido e tira o íco. E no lugar desse íco a gente coloca ato. Bem complexo, eu vou repetir. A gente vai, primeira coisa, acha o éster, ok? Aí a gente vai dividir o éster em duas partes. Primeiro a gente vai considerar que ele seja um ácido carboxílico, então a gente vai esquecer a parte depois desse oxigênio. E vai nomear esse ácido, né? Então precisa saber a nomenclatura de ácidos. Qual seria o nome desse ácido? Tem duas opções, o nome usual e o nome opaque, né? Esse ácido é muito famoso. Então a gente pode chamar ele de ácido acético ou ácido etanóico. Isso aqui é mais fácil, segue as regras, né? Ácido, etan, né? 2 carbonos de ligação simples, e óico de ácido. Nomeamos o ácido. Agora, para ele virar nomenclatura de éster, a gente vai precisar tirar o finalzinho ico e colocar ato no lugar. E, obviamente, vai precisar tirar a palavra ácido, porque ele não é mais um ácido. Tudo bem? Não sei se está tudo certo, é muita informação, a nomenclatura é difícil. Leandro, levantar a mão, pode falar. Tá, eu tava copiando, eu tava tipo muito. O que que eu ia falar? Putz. Ai, cara, eu ia falar desse negócio do aroma. Porque você falou do aroma, você falou do poliéster. E aí eu lembrei que, tipo, então, por exemplo, quando a gente tem um sabonete, ou aqueles próprios pozinhos mesmo, é porque a gente tem, quanto mais ésteres, mais aromático ele vai ser, por conta disso? É uma boa pergunta. Eu imagino que sim, né? Quanto mais éteres, mais aromáticos, você tem sempre que mensurar, porque ele pode trazer alguns efeitos colaterais, né? Ele pode, putz, esse éster traz um aroma muito legal, só que ele causa coceira na pele. Então, precisa daquele estudo, não é uma coisa tão simples assim quando a gente trata de produtos de beleza e de comida, né? A gente tem que saber o que rola. Mas geralmente, sim. Acho que quanto mais ésteres, melhor. Beleza. Tem um limite. E uma outra coisa que eu queria te falar é que é muito estranho isso, ele ser a mistura do... Não, faz sentido ele ser a mistura do éter com acetona, mas se você for reparar, o ácido carboxílico, se a gente fazer a oxidação dele, ele não vai virar nesse éster, né? Se você fizer a oxidação do carboxílico, ele vira CO2 e água, né, André? Sim. Aí eu fico, gente, que loucura, tá? Eu acho muito incrível, porque, né, ele vira coisas diferentes. Porque você não coloca mais oxigênio na molécula, você só ele muda essa ligação. Ela é um hidrogênio e vira uma molécula carbônica. Então, é só uma mudancinha que parece simples, mas não é tão simples assim, né? Não é só oxidar ele. Desculpa aí, me atrapalhar. Não, que nada. Beleza, então essa primeira parte, a nomenclatura não acabou ainda, tá? São duas partes da nomenclatura, essa é a mais difícil, é a mais confusa, só que dá para lembrar. Então o nome de éster sempre é chato, ok? Sempre você, putz, nomeia esse éster, você fala, não, esse nome é éster, não. Aí a gente tem que saber como. Então a primeira parte vem do nome do ácido, ok? Nomeamos, só que a gente esqueceu essa segunda parte aqui. A gente vai ter que resgatar essa, porque temos moléculas diferentes. Se aqui tivesse 10 carbonos, né? Seria a mesma coisa que ter só um carbono? Claro que não. Então a gente vai ter que o nome vai ter que conter essa informação, certo? Porque não é a mesma coisa, tem que conter informação. Esse ácido aqui é desse jeito certinho aqui. Lembra que o nome é único. Então, se eu tenho duas moléculas diferentes, elas têm que ter nomes diferentes, ok? Então, a gente vai ter que considerar a segunda parte da molécula, que a gente ignorou. Vamos para o próximo slide. Agora, a gente vai olhar só para aquela parte, que não é derivada do ácido, é a parte que sobrou. E a gente vai nomear o número de carbono delas e colocar ILA. É bem mais tranquilo. Então, um exemplo a gente tinha visto isso daqui, nomeamos isso daqui, agora vamos esquecer tudo isso daqui. Vamos ver só a parte depois do oxigênio. Temos um carbono. Então, o nome seria metil, né? Lembra? Metil, etil, butil, metil, etil, propil, butil, pentil, hexil, sempre isso aqui, nome de ramificação, né? Lembra um pouquinho. Então, a gente vai pegar justamente esse nome metil e colocar, né, no final, trocar por ila. Então, em vez de ser metil, vai ser metila. Tudo bem? Essa é mais tranquila que a outra. Se fosse 2 carbonos, seria etil. Então seria... etil. Então seria etila. Ok? 3 carbonos seria propil, então, na verdade, é propila. A gente muda um pouquinho, só coloca esse ila no final. Ok? Essa parte é mais tranquila. E, por fim, a gente vai juntar os dois num nome só. Então, a gente junta os dois e coloca um D no meio. Então, o nome final, a primeira parte, nome acetato ou etanoato, né? Nome comum ou IUPAC. E a segunda parte, nome metila. Então, o nome final vai ser acetato de metila ou etanoato de metila. Tudo bem?
Então, é um nome bem complicado, mas você tem que entender, ir para esse nome, né, dar esse nome e receber esse nome e entender qual molécula ele está falando. Então, aqui, acetato. Você pensa, putz, acetato é a parte antes do C dupla OH, né? Então, acetato são 2 carbonos. Opa, já fiz coisa errada aqui no meu desenho. Seria CH3, C dupla O, né, a parte do ácido, com 2 carbonos, e a segunda parte tem um carbono só, né, metil. Então, seria CH3. Ok? Então, você tem que entender como faz o nome, como recebe o nome e desenha a molécula. Ok? É a parte confusa, não sei se tem alguma pergunta, deixa eu dar uma olhada. Eu acho que não. Acho que não tem nenhuma pergunta no chat, ninguém levantou a mão. Breno, Pode desculpa, falar. desculpa. O que acontece? Por que que você não pegou, você não fez a nomenclatura da parte A, você pegou todos os oxigênios? Por que que você Ah, dividiu? é Por independente, você causa pode pegar a sua cadeia carbônica, mas porque ele não é uma mistura de ácido carboxílico com éter. sim, você pode E pensar aí, assim. e aí, por exemplo, você tem o ácido carboxílico, e aí você tira esse hidrogênio para conseguir colocar outro componente dele, certo? Aí Isso. vira meio que. E aí, e por isso que eu fiquei confuso. Não entendi essa pergunta, Deixa desculpa. pra lá. É por isso, deixa pra lá, desculpa. Deixa eu tentar explicar de um outro jeito um pouquinho diferente, então. Vamos pensar que a molécula é dividida em duas, ok? A molécula, no meio da molécula tem aqui um carbono, 2 carbonos, putz, tem um oxigênio e depois continua carbono. Então, sabemos que a molécula, né, foi meio que separada, os carbonos foram separados de si, né? Por causa do oxigênio que está no meio da molécula. Então, esse oxigênio é o grande divisor de águas das cadeias. Então, ele que vai causar toda essa confusão. Então, acho até melhor falar da parte da molécula. A gente corta no meio aqui, no oxigênio, e fala que a parte que é antes do oxigênio e a parte que é depois do oxigênio. Acho que fica mais fácil assim. O ruim é de antes e depois é que às vezes a molécula está ao contrário e pode confundir um pouco. Então, a parte que está antes, que tem esse C dupla O aqui, tem que ter esse C dupla O, a gente vai no nome, né, em referente ao ácido, né? Lembrem do ácido. A parte que vem depois é o nome mais simples, aquele nome metil, etil, esse daqui, e que a gente coloca o ila no final. Ok? Então, parte de antes tem a ver com ácido e parte de depois tem a ver com um nome simples de ramificação. Ok? Então, o grande divisor de águas é o oxigênio, né? Então, fala antes e depois do oxigênio. Não sei se ficou mais claro. Desculpa, Breno, eu pesquisei até aqui para ver se era isso. Eu confundi com a reação de esterificação. Beleza. Não, tranquilo. É que eu falo que é uma mistura de um éter com um ácido porque se parecem, mas na verdade, quando a gente faz um éster, é um álcool mais um ácido, ok? É só uma diferencinha, mas quando a gente for ver a esterificação, a gente conhece um pouquinho mais Não, essas reações. desculpa, eu não vi que era álcool, eu pensava que. Não, tranquilo. Tranquilo. Alguns exemplos de ésteres para a gente nomear, né? Um pouquinho chato, mas vamos lá. Esse daqui, a gente pode ver, vamos fazer do jeito que a gente fez agora. Temos o oxigênio vai dividir a molécula em duas. Então, temos a parte de antes e a parte depois. A parte de antes vai ser, né, o nome do ácido. Então, né, que tem o C dupla O. Qual que é o nome desse ácido aqui? Ele tem um nome, esse ácido em específico, com um carbono só, né, tem o um nome usual e tem o um nome IUPAC. Vocês podem saber qual é um dos dois, nesse caso. Então, provavelmente a maioria sabe o IUPAC, é mais fácil de nomear. Vamos nomear o IUPAC. É um ácido carboxílico, então ácido e terminação oico. Quantos carbonos tem? Um carbono só. Só tem ligações simples, né, entre carbonos, porque não tem nenhuma ligação entre carbonos, então a gente considera que é uma ligação normal, não tem saturações, né? Esse que é o modo correto de falar. Então seria o ácido metanóico, ok? Que tem um carbono só
só ligação simples entre carbonos, e óico porque é um ácido. Ou, né, o nome usual dele é ácido fórmico. Aí vem da formiga lá, aquele ácido mais simples da formiga. Tudo bem? Essa seria a primeira parte, mas para transformar para éster, a gente tem que tirar ácido e tirar o ícaro, substituir por ato. Então vai virar o metanoato ou formiato. Esse aqui é uma exceção um pouquinho da regra, mas a gente não fala um pouquinho sobre ele. Porque senão fica formato, né? Sem tirar o ícaro. Mas é só uma exceção muito específica. Mas aqui seria formiato. Então, nomeamos a primeira parte. Vamos nomear a segunda parte. A segunda parte temos 2 carbonos. Então, seria etil. Mas a gente tem que falar etila, né? Tem que colocar o ila no final. Então, segunda parte, etila. Etila. Junto os dois e coloco o D no meio. Então, o nome dessa molécula pode ser metanoato de etila ou formiato de etila. Ok? Sempre dividir em 2. Isso fica muito mais natural, depois vocês praticam um pouco. Mas no começo, tentem fazer esse passo a passo para depois... não, é muito mais fácil só contar o carbono lá, colocar rato, né, ver o etila, tudo mais. Então, esse é o jeito correto de fazer e é o jeito mais demorado, infelizmente. Mas esse é o jeito mais passo a passo. Não sei se tem alguma pergunta. Acho que não, né? Então, acho que tem uma animação aqui até. Bom, posso apagar a tinta do slide? Que vai ter animação, vai atrapalhar um pouquinho. Aqui, animação. Então, tem essas duas partes. Então, justamente metanoato de etila ou formiato de etila. Esse aqui tem o aroma, né, o saborzinho de abacaxi. Então, trouxe alguns exemplos que a gente pode usar no dia a dia. E esse aqui, que é bem mais complicado, pode ver que tem muito mais carbono de um lado, muito mais carbono do outro. Vou nomear aqui rapidamente, né? Aqui, a primeira parte, acho que é animação. A primeira parte temos 1, 2, 3, 4 carbonos, ok? 4 carbonos seria o ácido butanoico. Né? A gente tira o ícaro e tira o ácido, vai virar butanoato de... A gente tem que ver a segunda parte. A segunda parte tem 2 carbonos, mesma coisa, etil, com ila no final, etila. Ok? Butanoato de etila é o nome dessa molécula. E este tem aroma de morango. E esse é o nosso famoso morango giratório. Para quem estava aqui ano passado, esse morango ele vai ficar em girando para sempre. Ele nunca vai parar. Então, enfim, esse é o nosso... É a nossa nomenclatura e tem um aroma, um saborzinho de morango. Ok? Breno, a Cindy perguntou um negócio eu achei muito bom. Mesmo se o ácido estiver ao contrário, no fim, eu sempre nomeio ele primeiro? Sim. Esse negócio de antes e depois foi só para a gente ter mais ideia, mas a regra é primeiro a parte do ácido e depois a parte que não é do ácido. Tudo bem? Roda o abacaxi. O abacaxi não roda. Pode falar, Leandro, tem que levantar a mão. Não, eu levantei para falar a pergunta da Cindy. Eu amo o morango rotatório, ele é tudo. Ele é tudo. Beleza. Enfim, acho que não dá tempo de começar. É melhor não começar nessa aula as próximas funções. Ainda tirar até o morango giratório. E porque é muita coisa, né, que a gente vai ter que ver ainda, mas são muitas coisas bem rápidas. Porque até agora, né? Deixa eu ver. Até agora, a gente viu todas as funções, basicamente, que a gente viu tem oxigênio nelas. Mas, cara, na primeira aula eu falei que tem vários tipos de heteroátomos. Então, pode ser oxigênio, pode ser nitrogênio, pode ser enxofre, pode ser boro. Tem vários tipos de heteroátomos. Por que a gente só viu de oxigênio? Primeiro, que são as mais importantes, mas também existem funções com outros heteroátomos que também são importantes. Então, na próxima aula, a gente vai ver essas outras funções. Já é uma função que tem halogênios, então tem cloro, tem flúor, tem esses halogênios, né? E vamos ver funções que têm nitrogênio, principalmente são muito importantes funções de nitrogênios. Então, as mais importantes são as oxigenadas e as nitrogenadas. Tem duas, alguns já ouviram o nome, né? O nome de amina e amida, com D, né?
Então, são essas duas funções nitrogenadas mais conhecidas. E qual que é a diferença entre elas, o que cada um tem, qual é o corpo funcional de cada uma, né? Fica para a próxima aula. É até interessante que o nitrogênio é diferente do oxigênio. Né? Deixa eu desenhar uma pequenininha tabela periódica aqui. Pronto. O nitrogênio, ele está mais ou menos aqui, né? E o oxigênio está mais ou menos aqui. Ok? O que isso quer dizer? Uma da família 5A e outra da 6A. Sabem isso melhor do que eu, não lembro muito bem, acho que é isso. Então, o nitrogênio, ele precisa de 3 ligações covalentes para conseguir formar, né, ficar estável. Então, ele precisa fazer 3 ligações covalentes. Ele tem 5 elétrons no total, está na 5A. E aí precisa fazer 3 ligações. Com outros átomos. Esse aqui é um parzinho já completo. E o oxigênio que a gente viu até agora é diferente, né? O oxigênio só precisa fazer 2 ligações. Então, vocês podem ver que vai ter diferença entre as funções com oxigênio e as funções com o nitrogênio. Tudo bem? Essa vai ser a diferença. Mas já as funções, já está um pouquinho de spoiler, já a função com enxofre, que é da mesma família do oxigênio, vão ser muito parecidas. Então vai ter um álcool que, em vez de ter oxigênio, vai ser um enxofre, vai ser uma função, vai ser o tioálcool, que a gente chama. Então vai ter a cetona, que em vez de oxigênio, vai ser o enxofre, vai ser a tiocetona. Então esses vão ser bem simples, mas com o nitrogênio em específico, vão ser moléculas, vão ser funções bem diferentes do que a gente está acostumado aqui, mas que também não são tão complicadas assim. Tudo bem? Tem a mesma carinha. Um exercício sobre ésteres. Acho que não tem na lista, mas deixa eu pensar. Exercício sobre ésteres. Cara, acho que vou dar um nome de um éster aqui. E eu quero que vocês tentem desenhar ele rapidinho aí. Beleza, beleza. É o ácido. Eu tenho que pensar um pouquinho. 2-metil. De pentila. Ok? Eu vou ler porque minha letra não é muito boa, mas eu quero que vocês desenhem o éster, 2-metil butanoato de pentila. Ok? Eu peguei um pouquinho mais difícil com os exemplos, né? Porque, obviamente, que eu vou passar em aula, eles são muito mais difíceis, né? É o clichê de professor. Mas esse aqui, quero que vocês desenhem. Eu vou tentar desenhar aqui, porque nessa dica aqui na hora vai que é impossível de desenhar. Vamos ver isso aí. Mas tentem aí enquanto eu tento aqui também. Eu fiz, mas eu não sei se está certo. Esse é para causar confusão mesmo. Cara, eu sempre me confundo a primeira parte do botanoato em colocar um carbono a mais, não sei porquê. Mas eu acho que eu tipo, conto 4 e aí, tipo, eu coloco um 5. Eu não sei porquê. Que raiva pra fazer o dupla O. E O. Uhum. Sim, esse carboninho sempre confunde. Deixa um tempinho, a maioria de vocês deve estar pensando, putz, onde eu coloco esse 2-metil, né? É meio que um ponto que eu até, quando você pedia fazer exercício, eu pensei em colocar. Tem um pouquinho de exceção à regra, né? Vou até mostrar aqui para vocês. A gente está com um pouquinho de pouco tempo, vou deixar mais um minutinho, já estou estourando o meu tempo. Vou deixar mais um minutinho para vocês tentarem aí. Na verdade, a gente coloca o metil. Caralho, fodeu. É verdade. Onde coloca o metil, né? Onde eu coloco essa numeração, né? Meu, 2-metil-butanoato. Aí eu coloco no onde tá o butil, ou o but, ou onde tá o pente. Não sei, eu acho que, sei lá, tanto faz. Acho que é um nível de especialização muito grande. Não sei. Uhum. Você vendo minha cara.
Não, é uma coisa confusa mesmo. Eu acho que a gente deveria cortar o metil e só colocar o butanoato de ventila e acabou. Então, eu dei o tempinho, né? O tempinho já estourou um pouquinho. Como que a gente faz isso? É complicado, eu não expliquei isso, eu fui meio que na intuição de vocês, como vocês iam fazer isso daqui. Mas, basicamente, as funções que dividem a molécula no meio, vai ser difícil a gente numerar, né? Porque como que a gente vai numerar? Vou desenhar aqui um éster qualquer. Eu não vou completar os hidrogênios, porque eu estou estourando um pouquinho o meu tempo. Mas um éster qualquer aqui. Como que eu vou numerar? Opa, isso aqui tem que ser um oxigênio, né? Para ser um éster. Senão seria uma acetona. Como que eu vou numerar os carbonos? Vamos lá, 1, 2... Como que eu vou numerar isso aqui? Isso aqui não é o carbono, como é que eu numero isso daqui? Não tem como. Ok? Então a gente vai ter que dividir a numeração da cadeia em duas. Ok? Isso aqui é raro de acontecer, é só um exemplo que pode, né, eles podem acontecer de pedirem para vocês. Só que o que a gente faz, a gente vai ter que dividir em duas. Então, vou desenhar o esqueleto dessa molécula aqui. Butanato de pentila, esquecendo o 2-metil, como seria? Seria CH3, CH2, CH2, C dupla O, pentila, tem 5 carbonos aqui, né? Foi um pouquinho mal com vocês. Tem 5 carbonos em pouco tempo. CH2, 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 CH... Esse jogo é CH3, confia em mim. Como que eu coloco esse 2-metil aqui? Esse 2-metil está em referente ao butanoato. Então, vai ser na primeira parte da molécula. Se fosse na segunda parte, seria butanoato de 2-metil pentila. Eu acho que é assim, eu faço certeza. Não sei isso aqui, mas eu acho interessante trazer para vocês. Então, justamente, eu vou dividir no meio. Esse aqui seria o carbono 1, esse aqui seria o carbono 2. Então, o metil estaria aqui. Ok? Pedir um exercício trouxe um pouquinho mais difícil do que esperado, né? Mas quem conseguiu desenhar o butanoato de pentila já conseguiu entender essa aula, é o que vão cobrar de você provavelmente, só que o extra foi esse 2-metil aqui, enchendo um pouquinho o nosso saco, ok? Ô, Breno, começa a contar do carbono, né? Do carbono não, do oxigênio. Começa a contar, que se divide no oxigênio, mas começa a contar do carbono, a gente conta carbonos, tá bom? Não, começa a contar então, o oxigênio divide no meio. Isso, começa a contar, tipo, de dentro para fora, né? Não de fora para dentro. Por quê? Porque aqui tem a função, né? Por causa da então, função. sempre a prioridade é diminuir o número da função. Então, Sim, já começaram esse lado aqui sempre. E na nomenclatura sempre começa pelo menor e depois o maior? Tipo, butan, Q4 e depois PEN? Porque são assim? Ou por causa da ordem alfabética? Não. Ou por causa da depende ordem? da ordem onde está. Aqui é butanoato porque essa aqui é a parte que vem do ácido, entendeu? Podia ser o pentanoato de butila. Aí seria diferente, seria essa parte aqui e essa parte aqui. Ok? Beleza. São moléculas que têm características completamente diferentes. Mas boa pergunta, eu posso inverter, só que a molécula vai ser completamente diferente, com características físicas completamente diferentes. Nossa, que loucura. Tá, beleza. Uhum. Então é importante, a ordem não é por ordem alfabética, por ordem de chamada, não, essa aqui é por ordem de qual é o ácido, qual não vem do ácido, né? Tudo bem? Entendi. Qual que é de ordem alfabética? O éter, né? É o éter. É ordem alfabética ou ordem de chegada, né? Que seria a nomenclatura usual. Mas a IUPAC é a ordem alfabética. Vou resgatar aqui para você. Aqui, essa IUPAC por ordem alfabética. Desculpa, não, esse aqui é grupo menor, grupo maior. Né? Até confundir. Esse aqui é por... Aí sempre que você falou, seria, né, o butanoato, né, de pentila seria sempre daquele jeito. Mas aqui é pela ordem de chegada. Então, o primeiro e o segundo grupo. Ok? Essa aqui é o primeiro grupo, esse aqui é o segundo grupo. Até tinha confundido. Tá. É isso. Obrigado. Foi um pouquinho no tempo. Desculpe o próximo professor. Vou parar a gravação aqui. Não sei se tem mais perguntas.